Paz e graça para os irmãos, amém? Amém. Vamos lá. Livro de Lucas, capítulo 18, verso 9 até o verso 14. Amém. Irmãos, hoje eu trouxe um assunto. Deixa eu só beber uma águazinha aqui, cara. Hoje eu vou falar sobre um assunto, irmãos. Claro que dentro da palavra de Deus, né? É que ele é muito do nosso cotidiano, né? Até principalmente com relação à convivência entre os irmãos e até a convivência contra pessoas que ainda não são cristãos. Hoje eu vou falar sobre legalismo, né? Talvez algumas pessoas já ouviram falar, alguns já sabem do assunto, e os que não sabem, não é que eu vou explicar tudo, mas tentar trazer alguma noção para os irmãos e entender o que é isso, o que é legalismo, né? Porque talvez a gente viva na prática, mas não sabe que é um legalista. E é terrível, irmão. Porque um legalista, ele é nada menos que é um caminho para o inferno, com toda certeza e sem sombra de dúvida. Primeiro, irmão, vamos entender o que é o termo legalismo. Porque o legalista é aquele que vive o legalismo. Eu trouxe uma definição, pesquisei, né? Uma definição para ver se os irmãos conseguem entender, para depois, então, entender o que eu vou falar depois do termo. A definição do legalismo, né? É um indivíduo que tenta se justificar diante de Deus pela observância meticulosa, minuciosa ou então detalhista das obras da lei. Eu estou falando isso aqui, irmão, porque aí eu vou entrar no texto agora para os irmãos entenderem, porque eu vou estar sempre recorrendo à lei, porque dentro do contexto de Gálatas, e aqui é onde eu vou falar, que é o texto onde Jesus Cristo vai reprovar a justiça própria do fariseu, é justamente o que eles faziam. Eles se gloriavam até na carne devido à circuncisão. E aí a gente vai ler agora Lucas 18, do 9 ao 14, que diz o seguinte, é Jesus falando, né? E alguns que confiavam em sua própria justiça, e esse alguns, irmãos, só para os irmãos entenderem como é os fariseus, que Jesus está falando, versos anteriores, se eu não me engano, no verso 20, né? Que ele diz assim, certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus, né? Então, Jesus está continuando um discurso ou um ensino, a qual ele começou antes, versos anteriores, né? Só que os fariseus, eles interrogam Jesus Cristo a respeito da sua vinda. Mas no capítulo 18, que é a continuação de que Jesus está ensinando, e no verso 9, aí o texto diz, e alguns que confiavam em sua própria justiça. Esses alguns aqui, logicamente, eram os fariseus. Confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola, entenda, irmão? Jesus está contando esta parábola de forma proposital para eles. Porque Jesus sabia e entendia aonde eles se apoiavam, né? Então ele diz, Jesus contou esta parábola, 2 homens subiram ao templo para orar, um era fariseu e o outro publicano. E entender fariseu e publicano, irmão. O fariseu geralmente era aquele a qual Paulo diz que ele era né, conhecedor da lei,
estudante da palavra, entendido em tudo aquilo que a lei explicava, tanto os 10 mandamentos como leis cerimoniais, tudo aquilo que Levítico também expõe, como leis cerimoniais, leis morais, festas anuais, festa de Pentecostes, tudo isso o fariseu estudava e entendia. Já o publicano, diante do fariseu, era algo imprestável. Ele não queria estar nem perto. Por isso que Jesus é interrogado naquele momento, quando ele entra na casa de Mateus e diz: como pode o teu mestre comer com os publicanos, pecadores? Então, para eles, o publicano, que para nós hoje é o gentio, né, é aqueles que não eram fariseus, era terrível, eles não queriam estar perto. Né? Mas aí Jesus conta esta parábola e expõe o fariseu, o publicano, e no verso 11 continua dizendo: o fariseu, em pé, orava no íntimo. Verso 11, né? Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Aí ele está falando tudo isso aí, afirmando que ele não é, só que ao mesmo tempo, implicitamente ele afirma que é o publicano, o ladrão, corrupto e o adúltero, né? Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Aí agora é a atitude do publicano, né? Verso 13. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Aí agora é Jesus dizendo, né? Eu lhes digo que este homem e não outro. Quem é este homem? Este é um pronome que se aproxima do objeto mais perto, que é justamente o publicano. Então, este homem, qual? O publicano, foi para casa o quê? Justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Vemos duas posturas totalmente diferentes, né, irmão? Um se justificando e o outro sendo justificado. É diferente. E entender também, irmãos, que quer ou não queira, eu vou ter que falar da lei. Não vou tratar da lei em si, mas que a lei sim é boa. Durante muito tempo da minha caminhada cristã, eu sempre entendia que a lei era abolida, né? Não tem até um presbítero aqui na igreja, que eu sempre dizia para ele que nós estamos no tempo da graça, e que para mim a lei foi cumprida, já não servia mais. Só que eu estava equivocado naquilo que eu afirmava, irmão. Tanto lei como graça, elas se complementam. Porque a lei é boa e é santa, assim diz o apóstolo Paulo. Paulo vai dizer que sem a lei, ele não conhecia pecado. É a lei que nos norteia o que é pecado. É a lei que nos mostra o quão corruptos nós somos. Como o irmão falou aqui, orando, que nós nascemos em iniquidade, nascemos em pecado. É essa a nossa natureza. E a lei, ela aponta para isso. Porque a própria lei em si, ela revela o caráter de Deus. Então, o legalismo, irmão, é aquilo que eu tinha lido, né? Que é o indivíduo que se tenta se justificar diante de Deus pela lei ou pelas suas obras. Logicamente, a obra está vinculada à lei, né? No caso do fariseu. E sempre teve, irmão, ou acho que ainda tem, algumas igrejas ou alguns irmãos que têm e que confirmam esse tal ensino de que nós estamos no tempo da graça e a lei ela foi abolida. Mas isso é errado, irmão. Jesus disse que não veio para abolir a lei, mas ele veio para cumpri-la. E ele não aboliu. É tanto que ele expõe a própria lei no capítulo 5 de Mateus, que quando ele vai tratar do homicídio, do adultério, aquilo ali é o conteúdo da lei. Então Jesus não veio abolir a lei, ele veio cumprir. E a lei ainda está em vigor, porque toda essa lei agora, ela foi resumida em quê?
amarás o teu Deus sobre todas as coisas e ama o teu próximo como a ti mesmo. Está vendo como a lei está unida, ela está assim, ligada com a graça? Porque se nós amarmos o nosso próximo, a gente não vai fazer tudo aquilo que a lei pede para a gente não fazer. Que é não adorar outro Deus, que é não cobiçar a mulher do próximo, e aí vai. Só que aí entra a questão do legalista. O legalista é justamente esse que se apoia na lei. Aqui eu estou falando dentro do contexto bíblico aqui, de que Jesus está falando, e também da questão da carta aos Gálatas, também, que Paulo escreve a carta direcionada aos irmãos que são judeus, por estar sendo ensinado por outros irmãos judeus, querendo impor sobre ele ainda coisas do Antigo Testamento, não a lei em si, mas leis cerimoniais, regras. E aí Paulo é enfático em advertir aqueles camaradas. Por quê? Porque Paulo não negocia a salvação com ninguém. Ninguém é salvo por obras, irmão. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Mas era isso que eles estavam ensinando. E era aí que eles se apoiavam. De que, diante das obras da lei, a lei a qual eles tentavam obedecer, ali era o tropeço deles. Porque Tiago vai dizer que se nós cairmos apenas em um ponto, e esse ponto é amor, se nós entendermos ali todo o contexto, nós cairemos em todos os pontos. E não tem, irmãos, com toda sinceridade, não tem quem possa cumprir toda a lei, a não ser o nosso Cristo Redentor, que cumpriu, né? Então a gente tem que entender, irmão, ó, a gente não pode separar lei e graça. A lei e graça, ela se complementa, senão a gente vai fazer o quê? Que o Antigo Testamento é inválido e o Novo é o que vale agora, está errado. O Antigo e o Novo é uma coisa só. Senão a gente vai criar dois deuses. É um Deus só, e o nosso Deus é imutável. A sua lei é santa, boa para nós. Agora o grande problema, irmão, é quando a gente olha para a lei e observa a lei para a salvação. Aí não dá não, irmão. Aí é maldição na certa. Porque a lei ela não é para salvar, irmão. A lei é para nos orientar. Além de revelar o caráter de Deus, mas ela mostra o que é pecado em nós. A qual eu tinha acabado de falar que Paulo afirma que a lei, sem a lei ele não conheceu o pecado, não conhecia. Depois que ele viu a lei, ele conheceu o pecado. E aí ele vai dizer mais na frente, que tendo oportunidade de ter conhecido a lei, o pecado veio, se mostrou diante dele, né? Então a lei é santa. Ah, irmão, quer dizer que, talvez seja na cabeça dos irmãos aí, né? Quer dizer que eu posso cumprir a lei? Não, você pode observar. Mas se você querer cumprir a lei achando que vai alcançar a salvação por meio da lei, vai parar no inferno, irmão, toda certeza. Porque a salvação é pela graça, irmão. Nada pode substituir, exatamente nada pode substituir a graça de Cristo. Porque a graça de Cristo, irmão, ela foi suficientemente para purificar e pagar a culpa do nosso pecado. Obra humana nenhuma é capaz de fazer o que Cristo fez na cruz do Calvário. Mas o legalista, no caso deles lá, no contexto a qual Jesus repreende, conta a parábola, né? E no final diz quem foi justificado, ele vive daquela forma. Apoiado nas suas obras, na sua santidade, na sua justificação. Mas o que é que Jesus responde para ele? Quem foi para casa justificado? Fariseu ou publicano? Publicano. Publicano porque ele foi justificado porque reconheceu quem ele era diante de Deus. E que não é por obras, é por graça. Mediante a fé em Cristo Jesus, como diz Efésios. Né? Assim as pessoas poderiam desconsiderar o Sermão do Monte, porque Jesus ele expõe sim o argumento da lei, o conteúdo da lei, no momento que ele está ensinando, né?
Só que hoje, se nós conversar com algum irmão, alguma pessoa que ela observa a lei, porque a lei ela nos traz muitos ensinamentos e serve para a vida, de regra e prática para a nossa vida, talvez ele seja chamado de legalista. Aqui, irmão, com toda sinceridade, se o camarada quer guardar o sábado ou domingo, seja lá o que for, para mim não tem problema nenhum. Agora, se ele disser para mim, se eu não guardar o sábado, eu vou perder a salvação, aí pode ter certeza. Dá para mim não. Porque as escrituras não apoiam isso. Porque não tem, veja, irmão, não tem mal nenhum em eu querer tirar um dia, e aí seja qual for o dia, né? Porque Paulo vai dizer também que todos os dias são santos. Tirar um dia para quê? Para buscar a Deus, louvar. Claro que a gente deve fazer isso todo dia, né? Só que a gente sabe que nós temos responsabilidade, trabalho, quem tem filho ainda tem filho, família e tal. Então são várias responsabilidades e isso toma um pouco do nosso tempo. Mas não há nenhum problema, irmão, se eu quiser tirar o domingo e passar a manhã todinha, o dia todinho, jejuando, orando, lendo palavra. Tem mal nisso, irmão? Será que tem mal nisso? Será que Deus vai me achar um legalista se eu querer pegar aquele dia todo só para buscar Ele? Tem não, irmão. O problema é que os caras se apoiavam nisso, os fariseus se apoiavam nisso. Entenda, irmão, que toda vez que Jesus curava no sábado, Jesus batia na tecla que não faz mal fazer o bem no sábado. Só que até isso eles não concordavam. Por isso que Jesus disse, o sábado, o homem não foi feito para o sábado. Aí eu até me esqueci do ter. O sábado. Ainda bem que tem uma Bíblia aqui do meu lado aqui. Eu disse no notebook, irmão, não foi ele não. Então assim, a gente não pode achar que as coisas da lei, elas são ruins, não, elas são boas. Deus diz lá nos 10 mandamentos, não matarás, não roubarás. E tudo isso é bom, irmão. E quem é que não coloca em prática isso aí? Que até esses conteúdos tem na Constituição Penal. Se quem matar, tem lá no Código Penal. Tem as penalidades. Esses conteúdos que tem nos 10 mandamentos, muitos tem no Código Penal. Então, assim, não há problema nenhum em querer fazer isso. O grande problema é se apoiar para a salvação nos 10 mandamentos ou na lei, né? Assim como falam os fariseus. Definir legalismo de uma forma bíblica seria dizer a alguém que toma a lei e sua forma e usa de forma que mereça a salvação, né? É o caso deles lá, irmãos. Eles tomavam a lei e achavam que mediante a lei eles eram salvos. Aí Paulo não dispensava nem Pedro. Porque quando Paulo chega, aí Pedro está lá com os gentios, né? Pedro está com os gentios, mas quando os judeus vão chegando, aí Pedro vai e se afasta. Pedro não falou nada, mas só a atitude de Pedro reforçou o ensino dos fariseus. De que eles tinham que novamente voltar às leis cerimoniais, à circuncisão, que Paulo bate muito nos judeus por causa disso, né? E eles queriam impor, os fariseus queriam impor sobre os gentios aquilo que Deus quis no passado, né? Com Abraão e aí vai. Só que chegou um tempo que foi cumprido. Por quê? Porque em Hebreus vai dizer que aquelas coisas eram a sombra das coisas que estava por vir. Quem eram essas coisas que estavam por vir? O próprio Cristo. Tudo isso se resumia em Cristo, irmãos. Cristo cumpriu, mas só que a lei moral, que é a lei de Deus, continua até hoje e vai continuar eternamente. A gente não pode achar que a lei foi abolida. Não, ela foi cumprida por Cristo, mas é válida para nós. Muitos ensinamentos tem ali para nós. Honra teu pai e tua mãe. Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Que coisa maravilhosa, irmão. Ensinamento desse. Então, o legalista, ele tinha como a lei
um complemento para a salvação. Só que Cristo é suficiente para salvar o perdido. E assim a gente pode entender que o legalismo, ele é uma tentativa de salvação. É querer alcançar a salvação por meios de obras. E isso era tão, assim, isso no começo, na reforma, com Martinho Lutero, isso era tão complicado para Martinho Lutero, porque ele vai chamar a carta de Tiago, carta de palha. Por quê? Porque ele vai ver que em Efésios, a salvação é pela fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Só que quando ele lê a carta, Tiago diz que aquele que tiver fé, mas não tiver obra, é morta. E aí ele ficava confuso, né? Mas as duas atuam junto, irmão. O contexto ali, claro que é diferente, mas a grande questão é, a fé e a obra, elas caminham juntos. Mas se eu confiar só na obra, eu não vou para canto nenhum. Porque a obra que foi feita, ninguém pode fazer. Por mais que qualquer um de nós aqui, irmão, fosse pregado naquela cruz do Calvário, ninguém poderia salvar ninguém não, nem a nós mesmos. Porque nós somos pecadores, irmão. Irmão, quando nós entender que nós somos maus, que o pecado ainda está dentro de nós, atrelado à nossa alma, e aí então a gente vai entender quem é Jesus Cristo e o que Ele fez por nós. Se nós acharmos que não somos tão maus assim, somos bonzinhos e que talvez alguma coisa chamou a atenção de Deus, o nosso evangelho vai ser aquele Nutella. Aquele evangelhozinho, sabe, açucarado. Mas só para os irmãos entenderem, como foi tão terrível o pecado estar dentro de nós, foi necessário o próprio Deus entregar o seu próprio Filho por nós. Ninguém, irmão, ninguém, nem anjos, ninguém poderia nos salvar da ira de Deus a não ser o seu próprio Filho. Ninguém. Exatamente ninguém, porque tinha que cumprir uma justiça, e essa justiça não era de qualquer um, essa era a justiça de Deus. Então tinha que satisfazer a justiça de Deus todinha. Então quem foi que satisfez? Foi Cristo. Da vontade de quem? De Deus. Porque Isaías vai dizer que foi do agrado de Deus moê-lo por causa de nós. Irmão, a salvação, a graça de Deus nos basta, irmão. Por mais que Deus nos dê bênçãos materiais, por mais que Ele não dê um carro, uma casa, mas todavia eu me alegrarei no Senhor, porque a minha alma, a nossa alma, está escondida com Cristo. É com Cristo, irmão. É nós entendermos que a nossa alma foi purificada pelo lavar do sangue de Cristo. Não só o lavar do sangue de Cristo, mas que Ele nos deu um espírito para estar conosco até a consumação do século. Ou os irmãos acham que nós viemos hoje aqui por acaso? Que simplesmente bateu uma vontade de mim mesmo e eu vou para o culto? Não, irmão. É o Espírito Santo todo dia falando ao nosso coração, nos convencendo das nossas maldades, fazendo nós entender que nós não devemos depender e ser prepotente, mas sim submisso e humilde, entendendo que nós necessitamos da graça de Cristo todos os dias em nossa vida. Não é pela obra, é pela graça. Na época dos puritanos, né, que eram os crentes depois da reforma, no século XVI, eles eram considerados legalistas, porque eles expunham os 10 mandamentos de uma forma tão firme, que as pessoas olhavam para eles e chamavam eles de legalista. Por quê? Porque eles observavam a lei. A grande questão é, eles observavam e extraíam o ensinamento que lá continha, mas não para a salvação, mas para entender e viver a palavra do Senhor. Se nós entendermos, irmão, o propósito da lei, que não é para salvar, mas sim é para nos mostrar não só o caráter de Deus, mas para revelar o pecado em nossas vidas, porque ela faz isso.
Talvez a gente abandone esse pensamento de que a lei ela foi abolida ou, não, ou é inválida hoje, não. Mas que a lei sim, ela é boa, ela é santa. Ela mostra não só o caráter de Deus, mas nos leva para perto de Deus. Porque a lei ela se mostra a partir do momento que nós entendemos ela e vemos a santidade do Senhor ali sendo revelada por meio da lei. Mas os que se apoiam nela, assim chamado legalista, para a salvação, eles acabam perecendo, indo para um caminho chamado inferno. E esse era os problemas dos judaizantes, né? Porque uma das coisas que eles batiam muito em cima, na época da igreja, até de Atos, nós vamos ver muito isso aí, é que eles queriam circuncidar o povo, né? Fazer a circuncisão. E Paulo jamais aceitava isso, porque eles ensinavam que isso era meio que um complemento da salvação, que tinha que cumprir isso, né? E Paulo não negociava com isso. Paulo ele ensinava e advertia aqueles que queriam aderir a esses tais tipos de ensinamento. E ele mostrava que tudo é pela fé, irmão. Irmão, você não pode, a gente não pode fazer nada, irmão, para alcançar a salvação. Me entenda, a gente não pode fazer nada, porque a salvação já foi conquistada por Jesus Cristo. Então o que eu tenho que fazer? Crer, irmão. E aí o crer, ele tem que vir junto com arrependimento. Porque Tiago vai dizer que até os demônios, né, crê que estremece, né? Em Gálatas 5:4, Paulo adverte os crentes, aqui eu estou saindo do texto de Lucas 18:9 até o 14, para Gálatas, porque está muito inserido na questão do legalismo. Paulo adverte os crentes judeus por pensar e agir dessa forma. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça. Por quê? Porque o grande probleminha deles lá, o que é? Que eles procuram ser justificados pela lei. E a lei, ela não justifica, irmão. A lei, ela mostra quem nós somos. Porque tudo aquilo que a lei adverte, irmão, tem no nosso coração. Porque o pecado que foi... quando o pecado entrou, e a partir de Adão e Eva, todos foram contaminados, irmão. Todos foram contaminados. E a lei, ela expõe o ensinamento e aponta contra aquilo que há no nosso coração, né? Que é o adultério, a rebeldia, e aí vai. Paulo diz que no momento que você adiciona, né, alguma coisa à obra de Cristo, então você caiu da graça. Nós não podemos adicionar nada, irmão, à obra de Cristo, porque Cristo cumpriu exatamente tudo. Quando ele disse assim, está consumado, está pago, está concluído, não falta exatamente nada, porque tudo, até no grego tem lá, irmão, panta quer dizer tudo, tudo foi pago, aonde? Na cruz do Calvário, tudo foi pago. E quem poderia, irmão, pagar isso? Quem poderia nos substituir naquela cruz e pagar a nossa dívida com Deus? A não ser o seu próprio filho, entregando-o a si mesmo. Ele se deu, né, como diz o texto. Gálatas 2:16. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo.
e não pela prática da lei. Porque pela prática da lei, ninguém será justificado. E o contexto aqui, irmão, é porque eles ensinavam que se ele praticar, quem praticasse a lei, seriam justificados. E é justamente o ensino de Paulo contra esse tipo de pensamento e, ao mesmo tempo, reafirmando que tudo é pela fé, irmão. Fé em Cristo Jesus. Gálatas 3:10. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Então é bem claro, né? Volto só. Todas as coisas que estão escritas no livro da lei. Quem não praticar todas, e ninguém consegue praticar todas, é maldito. Porque a lei, ela só aponta o pecado que há em nós. Ela não nos salva. Ela não nos justifica. Pode continuar. Até o 13. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei. Aí o pessoal, eu acho engraçado, muitas pessoas usaram esse texto aqui para mim, ó. O justo viverá pela fé, só que era... Não tem nada a ver, né, irmão? Porque ele diz assim, ó, é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Quem é o justo? É aquele que foi justificado por Cristo. É aquele que chegou diante de Deus, como diz lá em Lucas, capítulo 18, verso 9 ao 14, que quando o camarada olhou, o publicano disse: Senhor, o texto aliás diz, ele nem ousou olhar para cima. Primeiro que ele reconheceu quem ele era e reconheceu quem era Deus. Ele nem ousou olhar para cima. E ele bateu no seu peito e disse: Senhor, eu sou um pecador e tem misericórdia de mim. Então é um reconhecimento de quem Deus é. E ao mesmo tempo Deus justifica, que é o que acontece aqui, ó. Porque o justo que foi justificado, ele viverá pela fé, irmão. E é pela fé. Não é por obras. É por fé. Fé em quem? Jesus Cristo. Fé naquilo que ele fez, naquilo que ele consumou. Quem? Sua obra vicária. Substitutiva, né? Em nosso lugar. E em favor de nós. O 12. A lei não é baseada na fé. Ao contrário, quem praticar estas coisas, por elas viverá. 13. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Por quê? Porque ele cumpriu toda. Ele cumpriu toda a lei. Cristo não pecou, irmão. Em Hebreus vai dizer que em tudo ele foi tentado, mas nada ele pecou. Ele foi santo, purificado e continua sendo. Aí, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, que foi o nosso próprio Cristo. Romanos 7:7. Olha qual é o ofício da lei. Ó. Que diremos então? A lei é pecado? Aí Paulo vai dizer, ó, e até é um ponto exclamativo, né? De maneira nenhuma. A lei não é pecado. De fato, aí ele diz, ó, de fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio de quem? Da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça, e essa palavra cobiça, irmão, é a mesma palavra lá que Tiago vai se referir, né? Do desejo, que é cobiça. E é a mesma cobiça também lá de João, que ele diz: não ameis o mundo em que há cobiça da carne. Então essa mesma palavra aqui é aquela daquele texto, que é algo voltado para a carne. O que é cobiça? Sem a lei, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento,
produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso, ou seja, aquilo que já estava embutido em Paulo, ou até em nós, ele foi só exposto, porque quando ele viu a lei, aí a sua consciência logo falou, estou em pecado, o pecado habita em mim, porque a nossa consciência, Deus também fala na nossa consciência. Ou os irmãos acham que quando foi criado Adão já tinha uma lei? Deus fala na consciência, irmão. Não vê os ímpios, não tem critério do que é certo e o que é errado. Da onde é que ele tira isso? Eu sei que tem leis, tem outras normativas que eles se baseiam, mas há uma consciência neles e foi imposta por Deus. E Deus fala por meio dela, porque ele embutiu nela o conceito de errado e de certo. Aí ele diz, pois sem a lei o pecado está morto. Mais adiante. Antes eu vivia sem lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. 8. Descobri que o próprio mandamento destinado a produzir vida, na verdade, ele produz morte, que é a lei. A lei, ela não produz vida, ela mostra que nós estamos em pecado, ou o pecado está em nós. Mais adiante. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo. Aí, é isso aí que é o versículo-chave, né? Para a gente entender que a lei e a graça, elas estão unificadas. Uma complementa a outra. Por quê? Porque a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Quem é que está falando isso? É o Espírito de Deus através de Paulo. É o conselho, que a lei é boa. Então nós temos que entender, irmão, que não é por obras, é pela graça, em Cristo Jesus. Vou correr aqui, para terminar logo, porque já é 9 horas. Enfim, como é que eu entendo, ou como é que eu consigo entender ou enxergar a atitude de um legalista? Agora aqui é o nosso contexto, né? Porque isso aí foi na época de Paulo, na época de Cristo. E nós? É quando, irmão, colocamos normas ou regras além do que Deus já estabeleceu. Porque era isso que os fariseus faziam. Jesus critica ele porque ele diz assim, vocês colocam fardos pesados sobre os homens, mas vocês não movem um dedo sequer para cumprir. Por quê? Porque eles colocavam tantas regras, tantas normas, e não era estabelecida por Deus, era por ele, regras de homens, que ninguém poderia levar este fardo, irmão. E o que é que tem a ver conosco? Tem tudo a ver com a gente, irmão. É quando chega uma pessoa na igreja, irmão. É quando o cara vem a primeira vez, vem de bermuda, a gente olha para o cara torto. A gente olha para a pessoa e já fica com aquele sentimento de superioridade. Está errado, isso é um legalista. Porque o mesmo sangue que foi derramado por mim, é derramado por os outros também. E não foi por obras, para que ninguém se glorie, mas pela graça de Jesus Cristo. É quando uma pessoa chega e talvez ela tenha 10, 15 tatuagens, sei lá quantos for, e a gente olhar para ele e ficar meio que... É um legalista. Porque se ele tem esse tipo de postura, irmão, ele está entendendo que ele é melhor do que é o outro. E ninguém é melhor do que ninguém não, irmão, diante de Deus. Porque todos foram destituídos da glória de Deus. Sem ninguém é melhor do que ninguém. Porque todos foram separados de Deus. Irmãos, tantas pessoas que eu conheci, que eu conversei, que vieram, irmão, aliás, foram machucados em outras congregações por causa de dogmas, irmão.
É terrível, viu? Sabe, irmão, uma pessoa olhar para o Israel agora e dizer que ele não é crente porque ele tem uma barba desse tamanho? É engraçado, né, irmão? Mas tem. Um dia que eu vim, o irmão passou por mim, não deu a paz de Cristo, porque eu estava de bermuda. E o sol estava tinindo, viu, irmão? É a pessoa olhar para outra e achar que, porque ela tem uma vida de oração, ela ora, sei lá, 1 hora, 2 horas, e a outra não tem esse ritmo de oração, e ela achar que ela é mais crente do que a outra, que ela é melhor do que a outra, é um legalista. Porque ele está baseando a fé e o cristianismo dele na obra dele, não na obra de Cristo. A gente não pode entender a obra de Cristo dessa forma, irmão. O irmão ora pouco, amém. Vamos se juntar com o irmão, incentivá-lo, mas achar que nós somos melhor do que ele por obras nossas, irmão. Sendo que a obra de Cristo, ela foi de uma forma sobre toda a igreja. E o pior, irmão, que esse tipo de tratamento não é com os de fora, é com os de dentro. É que machuca o irmão, porque o irmão, sei lá, a irmã está com a unha pintada. O que mal tem nisso? Onde é que tem ensinamento bíblico, irmão? Para dizer que não entrarás na congregação de unha pintada. Onde é que tem esse ensinamento, irmão? Isso é cultural, irmão. Isso não tem regra para isso, não. Isso são norma e regra humanas. A santidade está aqui dentro de nós. E quando ela está dentro de nós, ela é exposta para fora. A hipocrisia cai. Aí a gente fica apontando o outro pelo exterior e esquecemos que dentro daquele corpo existe uma alma que carece de Jesus Cristo. É quando nós medimos o irmão pelo tamanho do tecido, ou a irmã pelo tamanho da saia. A roupa não quer dizer nada, irmão. Mas a condição do coração dela vai dizer quem ela está. Porque nós conhecemos a árvore pelo fruto. E quem está em Cristo, nova criatura é. E vão dar fruto. É quando nós acharmos que por meio das obras, das nossas obras, seremos salvos. É quando eu achar que a minha santidade, a forma como eu adoro ao Senhor, o tanto que eu busco em oração, 2, 3 horas, e por causa disso eu serei salvo. Eu sou um legalista. Porque não é pelas minhas obras, é pelas obras de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Jesus não vai aceitar isso, irmão. Ele rebateu, como está claro aqui no livro de Lucas, capítulo 18, do verso 9 ao 14. Quem se justifica diante de Deus, baseado em obras, seja da lei ou obras humanas, não entrará no reino de Deus, porque não será justificado. Nós somos justificados mediante a fé em Cristo Jesus, irmãos. Não é pelas nossas obras, não é porque eu não falo nome feio, não é porque eu não ando com fulano nem ciclano, não é porque, eu não vou para a festa, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Não importa, o pecado está dentro de você. Vigia, olhe para Cristo. Porque nós não somos bons, bom é Deus, irmão, como diz o próprio Cristo. Terceiro, é quando nós temos o sentimento de superioridade com relação aos demais irmãos, pelaquilo que fazemos. O irmão prega, aí tem um irmão que sai, só porque ele prega. Não quer dizer nada, irmão, porque lá no texto vai dizer, preguei, curei, fiz maravilhas em teu nome. Aí Jesus vai dizer, nunca vos conhecis, porque vivi em iniquidade. Não é pelo que nós fazemos, é pelo que Cristo fez por nós. É acreditar que as nossas obras humanas, de alguma forma, elas complementam a obra salvífica de Cristo. E aí nós se encaixamos nessa questão do legalista. É quando colocarmos os fardos pesados nas costas sobre os outros irmãos e não vivermos aquilo que nós colocamos. Nós seremos um legalista. E aí nós temos que ter o cuidado, irmão. Até de quando nós, principalmente aqueles que ensinam,
de que colocar fardos além do que está estabelecido na palavra de Deus. E não ser injusto e os irmãos não aguentar, porque não vão aguentar. Então é melhor a gente ficar com aquilo que a palavra diz, não com aquilo que eu penso, com aquilo que eu acho, mas é com aquilo que Jesus diz, que Deus diz através da sua palavra. E a gente vê, irmão, várias congregações, vários irmãos machucados, porque líderes legalistas impõem sobre o rebanho um fardo pesado que eles não conseguem levar, nem ele mesmo que ensina consegue levar, irmão, porque é pesado. Vocês têm noção que tem igreja que ensina que não pode cortar cabelo? Que não pode tirar o pelo das axilas? A minha prima saiu de uma igreja por causa disso, que não pode tirar o pelo da axila. De onde é que tem ensinamento para isso, irmão? O nosso pastor José Luiz, se eu não me engano, ele tem mais ou menos assim, e aqui eu não estou dizendo para você fazer isso, mas ele tem mais ou menos 34 tatuagens no seu corpo. Ele era dessa determinada igreja. A igreja pediu para ele fazer o quê? Se o teu braço te faz pecar, arranca ele fora. E o texto não está falando disso. Mas a igreja jogava esse fardo sobre ele, irmão. E isso é perigoso. Isso pode destruir tanto o emocional, como fechar a porta, seja para o irmão ou seja para o ímpio. Tem tanto ímpio, irmão, que chega em algumas congregações e quer apenas ouvir a palavra, ele não pode nem entrar, porque está de bermuda. E às vezes quando ele consegue entrar, aí o cara veio de pregar a palavra, aí ele vai pregar o quê? Dogma, usos e costumes. Não tem nada a ver, irmão. Pregue a palavra, como disse o apóstolo Paulo. Timóteo, prega a palavra. A gente não pode achar, irmão, que nós somos melhores do que os outros irmãos. E aqueles que vão vir de fora, que é o perdido, e é aí que nós temos que amá-los. Porque assim como eles eram perdidos, nós também estávamos perdidos. E assim Cristo nos amou. O que é que o texto diz? Antes mesmo de vocês me amar, eu vos amei primeiro. Né? Para concluir, irmão, fica 3 conselhos para nós. Primeiro, é entender que é por fé e não por obra. Efésios 2, 8, 9 vai dizer que a salvação é pela fé, a salvação é pela graça mediante a fé em Cristo Jesus, não por obras para que ninguém se glorie. O outro conselho é somos justificados pela fé, Gálatas 2,16, como eu já tinha lido, né? Que nós somos justificados pela fé, na fé em Cristo Jesus. E como eu tinha lido também Gálatas capítulo 3, verso 11, o justo viverá pela fé. Então, irmão, nós temos que ter cuidado de não ser um legalista, de achar que as nossas obras, elas contribuem para complementar a salvação. Agora, não me entenda errado, irmão, antes de terminar. Não é que a gente vai sair fazendo besteira aí não, viu? Não é que a gente vai sair pecando aí não, de maneira nenhuma. Aliás, nós somos alcançados para as boas obras. Entenda, irmão, nós somos alcançados para as boas obras. E é por nossas obras que Deus será glorificado. Como diz lá, vocês são sal da terra e luz do mundo. É mais no texto mais lá na frente que através das nossas obras, Deus será glorificado. Então nós somos alcançados para as boas obras. E assim Paulo também disse, desenvolva a salvação de vocês. Não tem como, irmão, ter fé se não tiver obra, como diz Tiago. Se ele acredita, ele vive. E se ele vive, e se ele tem obras, mas se ele não tiver fé em Cristo, em vão serão as obras deles. Amém? Aqui agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus, a paz do Senhor.